Oi gente, tudo bem? Meu nome é Samantha, sou doula e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre violência obstétrica. Para quem não sabe ou não viu, eu tenho um outro vídeo aqui no canal bem completo falando sobre violência obstétrica. Bem completo, abre um parênteses, vamos continuar completando ele ao longo de toda uma eternidade. E eu vou deixar o card dele aqui, tudo certinho. Mas tem alguns tópicos que a gente precisa dar uma reforçada e uma atualizada e ir colocando a mais. Porque sempre vai ter alguma consideração além para se fazer, sempre acontece uma cagada nova que a gente precisa comentar sobre. E não é diferente agora, né, nesse momento. Semana passada saiu um despacho do Ministério da Saúde referente ao termo violência obstétrica, né? Dizendo que é impróprio o uso do termo violência obstétrica, pois diz como se o profissional que cometesse violência obstétrica estivesse a fazendo de forma consciente, né? De forma intencional. E que violências obstétricas, né, como chamam essas mulheres loucas aí, não é um termo adequado para a situação, pois os procedimentos médicos realizados nem sempre são feitos de forma a agredir a mulher. Pois bem, né, sobre isso a gente já pode fazer 555 mil considerações, né, principalmente pelo fato de que se o médico está realizando um procedimento que já tem 500 estudos, recomendações da Organização Mundial de Saúde, de órgãos internacionais, falando que aquele procedimento ele não traz benefícios quanto traz malefícios para a mulher, e ele ainda continua cometendo, a gente já pode falar sim que ele está fazendo de forma intencional, não é mesmo? Mas, pobrezinho dos médicos, né? Eles não têm acesso à informação, que dó. Eu vou colocar o despacho aqui em vídeo pra vocês, dá uma pausadinha, leia, e aí a gente vai prosseguir o vídeo falando sobre isso e mais alguns outros tópicos. E eu vou deixar o link também onde tem sobre esse despacho e algumas coisas falando sobre, tá bom? Então tá. O primeiro tópico que eu quero falar é que o Brasil é o segundo país com maior índice de violência obstétrica e cesarianas, né? Os dois, assim, um combo, junto, assim. E na verdade, esse país que tá em primeiro lugar, que eu não me lembro direito, se eu não me engano, é lá da República Dominicana, é uma condição completamente extraordinária e diferente da nossa aqui, né? Que tem acesso a informações que são coisas completamente diferentes. Mas que eu queria dizer que é o campeão, né, em violências obstétricas e cesarianas e é um dos países que não tipifica violência obstétrica. E como a gente não tem, né, essa tipificação de violência obstétrica, não tem uma lei que você possa usar para denunciar, por exemplo, né? Você denuncia, mas se você não estiver tipificando essa violência obstétrica como sendo uma real violência de fato, para correr denúncias, você conseguir recorrer a isso, né, a violência que foi vivida, é muito mais difícil, porque em termos de lei, não tem nada que diga que é realmente de fato uma violência. Então, tipificar, escrever, falar sobre violência obstétrica é uma coisa muito importante. É necessário, na verdade, né? Porque se você não tem isso tipificado, não tem como você lutar e falar que foi uma violência e foi um crime, por exemplo. Outro ponto é que a violência obstétrica, na verdade, ela é uma violência que acomete vários níveis, assim, tanto das mulheres gestantes, puérperas, até médicos, enfermeiras, instituições, é uma coisa global, né? Tem uma questão monetária girando super em cima, tempo, dinheiro, acomete várias pessoas em vários níveis. Porém, partindo para um outro tópico, a gente tem que lembrar que, por mais que exista essa pressão, né, econômica e de instituição, tem toda aquela questão dos convênios que a gente sabe muito bem que existe. Falei no outro vídeo sobre isso, que lá tá bem explicadinho tudo isso, e aqui, gente, é só retomando aquilo que a gente já falou. Então, se você não assistiu o outro, assiste e aí depois vem assistir esse, tá bom? Por mais que tenha toda essa pressão, a gente não pode negligenciar, sair passando pano para quem comete as violências obstétricas, né? Cometer violência obstétrica, eu vou falar isso até o fim da minha vida. A gente tem que entender que o médico que tá ali, né, no topo dessa questão inteira, né, se a gente for parar para pensar, ele é quem faz os procedimentos, ele é quem estuda sobre o que vai fazer, o que não vai fazer, o porquê que ele faz aquilo. A gente não pode negligenciar e passar um pano falando que é porque foi assim que ele aprendeu na faculdade, né? Os estudos que ele teve acesso foi isso, é isso que ele acredita que é o melhor. Tá bom, beleza, né? Pode não ser uma coisa diretamente intencional. Porém, gente,
como todas as formações que acho que existem na face da Terra, ninguém termina uma graduação, uma conclusão de curso ali e sai prontamente apto para o resto da vida com aquilo. Acho que em qualquer área você tem atualizações, você tem reciclagens, independente do que você faça, sabe? E por que com a medicina, que é medicina, não seria assim, né? A impressão que eu tenho é que é uma arrogância tão grande por parte de uma unidade médica que não tem a capacidade de seguir as recomendações básicas que a Organização Mundial de Saúde coloca em prática e renova todos os anos, na verdade, né? Porque quando a gente fala de violência obstétrica, a gente não tá falando de um procedimento padrão que ainda não tem estudo e a pessoa realmente faz aquilo porque foi que ela aprendeu. Não, a gente tá falando de procedimentos que já foram descartados, alguns, que já foram comprovados que, na grande maioria, trazem muito mais malefício do que benefício. Procedimentos que já têm estudos e comprovações que mostram qual a melhor hora de usar e não ser usado de procedimento padrão, né? Porém, os médicos ainda continuam realizando de forma rotineira, sabe? Porque foi o que ele aprendeu na faculdade. E, tipo, é absurdo você parar pra pensar nisso quando tem uma recomendação da OMS. OMS, gente, é a Organização Mundial de Saúde. Coloca ali regras e orientações para todas as áreas da medicina, sabe? Por que na obstetrícia é tão difícil de seguir essas coisas, gente? Por quê? Mas sabe por quê que é difícil seguir essas coisas? Porque é uma dominação, é sobre o corpo da mulher, né? Quanto mais a gente avança e luta pelos direitos da mulher, pelo direito do corpo da mulher, pela uma assistência digna ao parto, parece que esse retrocesso só aumenta por parte dos grandões, né? Eu tô ficando um pouco exaltada, mas é porque eu tenho motivos, tá? Com esse nosso governo lindo, incrível do Bolsonaro que a gente tem agora, esses médicos chegaram a um lugar que era onde eles não deveriam estar, na verdade, né? Todas essas pessoas que insistem em seguir protocolos desatualizados estão lá no topinho ali agora ditando o que é certo e o que é errado. E isso é um problema muito grande, na verdade, né? Mas se a gente for parar pra pensar que o que eles fizeram foram um despacho sobre o termo violência obstétrica, a Melania Amorim, incrível, fez uma postagem esses dias, logo quando saiu o despacho, falando exatamente sobre isso. Eles podem querer inibir o uso do termo violência obstétrica, mas eles não podem colocar isso como um impedimento de se usar o termo, de falar o termo, de deixar esse termo rolando. A gente vai continuar fazendo isso de todo jeito, né? Então, assim, eles vão ter, né, esse trabalho de ter que ficar falando que não pode usar o termo violência obstétrica. Vai ser uma coisa que a gente vai ter que lutar mais ainda, como todas as outras coisas que a gente já tem que fazer. É um retrocesso, mas não é um impedimento completo das coisas que a gente vai continuar lutando e querendo mostrar o que é certo e o que é errado. Mas o mais importante dessa questão que eu acabei de citar é o não passar pano para médico, tá, gente? Não tem desculpa para realizar procedimentos que já foram comprovados que não tem necessidade de ser usados de forma rotineira. Uma coisa que a gente tem que falar além também sobre a violência obstétrica é sobre a relativização, né? Não dá pra gente falar que a violência obstétrica acontece só num nível com um parto normal. Um parto normal ele pode ser tão violento quanto uma cesariana, né? E às vezes o que acontece é que usa o fato de que teve um parto normal, não foi uma cesariana, como se tivesse sido uma vantagem, sabe? E às vezes a cesariana seria uma melhor do que um parto normal foi para aquela mulher, de tanta violência que ela sofreu em cima daquele parto, né? Violências físicas, verbais, psicológicas. Então a gente tem que pensar que a violência obstétrica ela pode ir além do que foi feito necessariamente, mas sim como se considera isso depois, como trata disso depois, né? Um parêntesezinho pessoal aqui, logo após o parto do Oliver, depois de um tempo, eu fiquei bem mal quando caiu a ficha de todas as violências obstétricas que tinham acontecido comigo, que eu tinha sofrido, que eu entendi o quanto desnecessárias elas foram. Fiquei bem mal, comecei Fui fazer um acompanhamento, passei com um psiquiatra e ele simplesmente falou pra mim que, mas o que você queria? Você não queria ter um parto normal? Você não queria uma cesariana, não era? Você não queria um parto normal? Você não teve? Aí eu fiquei, sabe, cara, você não entendeu, né? Ele não entendeu. Não entendeu mesmo, acho, né? Ele não entendeu o que aconteceu, o porquê daquilo ter sido ruim, entendeu? E assim, ele não entendeu por quê? Porque é muito relativizado, é uma coisa normal, entender? Teve um parto normal, foi ok. Não foi uma cesariana. Ela não queria cesariana, ela teve parto normal dela, então não tá reclamando aí de boca cheia, né? É basicamente isso que acontece muito com as mulheres.
E não, gente, um parto normal, ele pode ser tão violento quanto uma cesariana. Desnecessária, no caso, né? Cesariana não é o fim do mundo, gente, não precisa ficar falando disso de novo, né? Ela é muito bem-vinda quando necessária. Quando eu falo em relação às cesarianas, são as cesarianas desnecessárias, sem indicação. E principalmente contra a vontade da mulher. Tem uma coisinha que é falada durante um parto normal, por exemplo, né, na grande maioria, durante o trabalho de parto e tudo, que é jogar uma responsabilidade pra cima da pessoa vulnerável daquele momento, que é a mulher que tá parindo, né? Muitos profissionais médicos, da parte técnica, e aí eu não falo nem só dos médicos, mas muitas enfermeiras fazem isso durante o parto, enfermeiras que não estão a par das atualizações também, que é jogar uma responsabilidade em cima da mulher sem lhe dar informação para poder ter essa responsabilidade, né? Ou seja, você pega ali um fato que está acontecendo com o bebê, por exemplo, durante o trabalho de parto. Ah, ó, seu bebê tá tendo uma taquicardia aqui, tá acontecendo isso, isso, isso. Você não vai querer que seu filho morra, vai? E aí a mulher vai fazer o quê? Vai falar que ela não quer que o filho dela morra. E aí o médico vai pegar, né, essa resposta dela, vai fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Porque quem tem a informação é ele, quem sabe das coisas é ele, né? Ou a enfermeira que vai passar pro médico e enfim. Mas essa mulher não escolheu absolutamente nada. Ela não decidiu nada. Ela teve que tomar uma decisão baseada num medo, sem informação, né? Isso é uma violência num nível, assim, que a gente não pode nem mensurar. Porque você tá fazendo todas as violências de uma forma só, né? A física, a emocional, a psicológica, a gente fala todas juntas ali num momento só. E pensa, né? Como que você escolhe uma coisa se você tem informação sobre aquilo? Não tem. E pode ser diferente, tá, gente? Todas as coisas que a gente fala aqui é uma violência, o jeito que se fala é porque pode ser diferente, sabe? Ao invés do médico ou da enfermeira falar isso, ele poderia falar, olha, seu bebê tá com um batimento desse jeito, porque o normal era estar de outro jeito, e explicar o jeito que era normal estar. Tem X e Y, Z coisas que a gente pode fazer. Se a gente fizer isso, a chance é disso, disso. Se a gente fizer aquilo, a chance é daquilo, daquilo. E ir explicando para aquela mulher. E junto com ela, decidir o que vai ser feito, sabe? Isso é uma assistência humanizada, onde coloca todo mundo de igual para igual, sabe? Principalmente para você entendendo que aquela mulher é aquele corpo, né? O que você vai fazer, a conduta que você tá tomando, tá decidindo o que vai fazer, é o corpo daquela mulher, é a vida dela, é a vida do filho dela. Então, nada mais justo do que ela entender o que está acontecendo de uma forma justa e poder decidir, não é mesmo? Isso me leva a outro tópico, que é a ridicularização do outro, né? Que é você entender, você como médico, entender que aquela pessoa ali não sabe de nada e que não precisa saber de nada. Que o seu entendimento, que o seu estudo, que o seu conhecimento é o importante ali na hora. É você pegar o parto daquela mulher e colocar como seu, né? Que você é o dono daquela situação e não aquela mulher. Além de você deixar ela ainda mais vulnerável sobre o que está acontecendo, você tira qualquer propriedade dela, né, daquele momento. Então, o médico, ele é o que sabe tudo, ele tem todas as informações, ele que decide as coisas. E se a mulher que tenta rebater de qualquer maneira, né, e é muito comum isso acontecer, a mulher em algum momento que tem um pouco mais de informação, querer falar sobre alguma coisa, rebater algum questionamento desse médico, ela vai ser taxada de hippie, de louca, de comedora de placenta, de coisas muito piores que eu já vi por aí, sabe? E então é ridicularizar mesmo a pessoa que tá naquela outra posição. De tipo, você não estudou, eu que estudei, querida, o que você tá fazendo, sabe? É colocar a mulher e muitas vezes o acompanhante nesse lugar, de que vocês não sabem de nada, né? Por isso que a mulher, durante o trabalho de parto, é tratada como mãezinha. O pai é tratado como paizinho. Ai, pai, senta aqui, ó, nessa cadeira, porque, ai, você vai desmaiar, né, vendo isso. Ai, pai, fica ali atrás, porque você não pode ver o que tá acontecendo. Ai, mãezinha, ó, você vai precisar fazer isso, isso, isso. É muito ridicularizar o outro, mesmo, assim. Eu, como doula, já acompanhei VO, né, violência obstétrica, com clientes, vendo violências obstétricas acontecerem com outras mulheres no momento que eu tava ali com a minha cliente, por exemplo. São casos muito delicados, obviamente eu não vou citar casos de clientes que estavam comigo, porque não foi o meu parto, né? Era o parto dela, então quem tem que falar é quem passou por isso. Mas a gente vê casos acontecendo assim, que estão ali na nossa cara, e você vê você mesmo sendo ridicularizada, sabe? A doula acaba sendo
um motivo de ridicularização dependendo do profissional que tá ali. Por isso, eu, Samantha, como doula, me preservo a atender em determinados lugares com determinadas pessoas, sabe? Porque em alguns lugares a nossa atuação é extremamente difícil e impossível, na verdade. Então, quando uma mulher vem me procurar, eu pergunto as opções dela, né? Quais são as opções que ela tem para parir, quais são os lugares que ela pensa ir. Dependendo de onde ela me fala, que aí eu falo que eu não atendo e explico o porquê. Explico que ela tem outras opções, né? Porque eu não atendo só num lugar particular, com a equipe particular, de forma alguma. Tem opções pelo SUS, que ela será muito mais respeitada, né? Então é uma escolha. E explico por que eu não atendo nesse lugar. Porque ela escolher para aquele lugar é aceitar que pode acontecer essas coisas, né? Por mais que a gente tenha que lutar e batalhar para mudar o cenário de todos os lugares, você não tem que fazer isso na hora do seu parto, né? Na hora do seu parto, você tem que estar tranquila, você tem que estar confiante, você tem que se sentir segura. Não é a hora de brigar, não é a hora de você querer questionar, né? Muito menos a sua doula. Sua doula não vai poder fazer isso pra você. Então, quando você vai parir e entende que você tá indo pra tal lugar, você vai ter que acatar muitas coisas que esse lugar vai te propor, né? Porque é uma escolha, é uma escolha. Você não tem só um lugar pra ir, você tem mais de um lugar pra ir. Então, tudo são escolhas e você tem que colocar na balança o que para você compensa mais, o que para você é mais importante, né? Como você vai ser tratado no parto ou a hotelaria do lugar que você vai estar, por exemplo, né? Muitas clientes chegam para mim falando que queriam ter no Santa Joana, por exemplo, mas no final elas vão para o amparo maternal, que é do SUS, e acabam tendo uma experiência de parto super bacana. Por quê? Porque as chances dela ser respeitada nesse outro lugar é 1000 vezes maiores. E assim, é uma coisa que a gente tem que parar pra pensar, que não é garantia. Nada é garantido. Eu, como doula, principalmente, não posso garantir que vai pra esse lugar que vai dar tudo certo, vai ser beleza. Não, porque a gente nunca sabe a equipe que vai estar lá naquele dia, a gente nunca sabe a conduta do profissional que vai estar atendendo naquele lugar aquele dia. Então a gente não pode garantir nada. Até porque parto é aquela coisa, ele é imprevisível, então a gente nunca sabe 100% o que pode acontecer. Mas se você for parar pra pensar em estatísticas reais que já existem, nas chances, onde que é maior a sua chance de parir com respeito? Aqui ou ali? E aí você tem que decidir, né? Então eu parto do pressuposto que se a mulher tem essa escolha, eu, como doula, não vou me desgastar emocionalmente acompanhando ela num lugar que eu sei que as chances dela sofrer violência obstétrica são muito grandes, sendo que ela pode ir para um lugar que ela vai ter uma grande muito maior de ser melhor assistida. É isso. Acho que eu falei bastante, me exaltei, me expliquei. Mas é porque este assunto de violência obstétrica, gente, é uma coisa que, infelizmente, eu acho que não vai morrer tão cedo. Infelizmente, assim, no sentido de parar de existir, praticamente, né? Porque o termo eles estão querendo abolir, não é mesmo? Mas não vão conseguir, não tem como, porque a gente precisa nomear as coisas que acontecem. A gente precisa nomear. Uma episiotomia é violência obstétrica. Uma manobra de Christeller é violência obstétrica. Vários outros procedimentos feitos de forma rotineira, desnecessariamente, é violência obstétrica. A gente precisa dar nome aos bois, a gente precisa falar. Como uma mulher vai identificar o que sofreu se não tiver um nome para dar para isso? Entende? Tá querendo jogar em cima das mulheres a responsabilidade que é de uma classe médica, de se entender, de resolver, né? Falar que não pode usar o termo violência obstétrica é simplesmente para não ferir o ego de um médico que tá ali fazendo o melhor que ele pode por aquela mulher, né? É basicamente por isso. E dane-se, né? E não passem pano, gente. Pelo amor de Deus, não passem pano. Não vem falar, porque aprendeu assim na faculdade. Principalmente vocês, profissionais do parto, que já estão nesse meio humanizado. Pelo amor de Deus, sabe? E virar em rede nacional e falar que o colega médico aprendeu desse jeito e ele também sofre uma pressão do sistema e não sei o que, não sei o que lá. Ai, que dó, sabe? Que dó desse colega médico que sofre a pressão do sistema. A mulher sofre a pressão do sistema, a pressão do médico, a pressão do patriarcado, a pressão do caralho a quatro nas costas dela. Ela poderia não precisar sofrer sobre o ego ferido do médico, não é mesmo? Então, é isso, tá bom? Falei demais. Me sigam lá no Instagram, que eu rolo vários desabafos. E é isso. Um beijo, tchau!